Citrus, da Amazon AgroSciences. Atenção para a apresentação, resultados surpreendentes do ícone. Palestrante Rogério Teixeira Duarte. Pessoal, bom dia. Quase boa tarde. Vamos lá. Deixa eu só ligar aqui o Data Show. Meu nome é Rogério Teixeira Duarte. Tá? Vou fazer uma breve apresentação do que fazemos, tá? Mas de antemão, agora passou. Só Maxi mesa para mim, por favor. Tá, então antes de mais nada, agradecer pelo espaço, pela confiança do trabalho, pela equipe da ABCM. Deixa eu voltar aqui. Tá? Por ceder esse espaço, pelo evento em si, agradecer a equipe Amazon, pela confiança aí nas nossas pesquisas, pelo que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo, tá? Como eu disse, meu nome é Rogério Teixeira Duarte, e antes de mais nada, tenho muito a agradecer aí a alguns grupos em qual faço parte, dentro aí da Vescov Consultoria. Meu sócio é Humberto Vinícius Vescov, a gente presta consultoria na citricultura. A gente tem juntos aí a Vescov Duarte, que além da consultoria, ela entra na linha de pesquisa, tá? Tenho que agradecer muito aos meus amigos do GETAC, Decinho aqui representando, que eu estou vendo, talvez outros que aqui eu não estou enxergando, tá? Mas é um grupo técnico de consultores, em qual faço parte, e dentro do grupo também temos aí a linha da pesquisa, no qual eu acabo desenvolvendo. E as duas universidades, a qual também estou presente, na Universidade de Araraquara, aqui pertinho, né? Sou docente da graduação, na Engenharia Agronômica, e agora, recentemente, na Unesp, em Jaboticabal, como professor de pós-graduação, tá? Dentro da linha de controle químico, no qual estou assumindo a cadeira aí nesse próximo ano. Bom, para não alongar muito por conta do tempo, vou tentar ser bem objetivo aqui com vocês. Quem que é a Vescov, quem que é a Vescov Duarte hoje? Praticamente dentro da consultoria, a gente congrega aí mais ou menos uns 40 a 45 mil hectares de citros, no que compete a assessoria aos produtores. Passamos aí hoje das 90 fazendas, nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, atualmente Mato Grosso do Sul, tá? Com possíveis novos projetos no Paraná, e espero que só, né? Tá bom, graças a Deus aí já estamos trabalhando bastante. Por quê? Porque também tem o braço da pesquisa, que demanda bastante tempo nosso. Então, hoje praticamente aí 45 a 50% dos pomares que a gente dá consultoria são irrigados, e muito vem dentro de uma linha de fertirrigação. Não é o tema da palestra, claro, mas é algo que temos desenvolvido bastante aí dentro dos consultados, com resultados muito interessantes, tá? Vescov Duarte. Dentro da Vescov Duarte, aí já balizando muito pela Universidade de Araraquara, hoje a gente conta aí com pesquisas apenas dentro da citricultura, é o nosso foco, tá? 50 a 60 experimentos por ano é a nossa perna, tá? E dentro desse gerar informações, é onde a gente acaba levando muita coisa para dentro dos consultados, e também dentro do nosso rol de atividades, com treinamentos, palestras, tá? Por isso que hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os resultados de pesquisa com o produto comercial ícone, que já é um produto que eu venho trabalhando há 4 anos, frente ao manejo de cancro cítrico, tá? Dentro da Vescov Duarte ainda, né, a gente conduz, eu tenho os meus laboratórios, tem as pesquisas a semicampo e campo, tá joia? Enfim, vamos lá. Introduzindo a nossa doença em questão, cancro cítrico, também não vou ficar chovendo muito no molhado.
mas preciso dar esse norte inicial para depois embasar os meus resultados. O cancro cítrico é uma bactéria, né? Formato de bacilo, que apresenta um flagelo, por onde ela acaba se locomovendo. Principalmente locomoção, água, ok? E entrada aí a gente consegue ver claramente pelas portas, as portas de entrada notoriamente direcionadas aí por ferimento. Tanto é que eu tenho muito problema dentro da consultoria quando se perde a mão de minadora. Em áreas com histórico de cancro, sempre dá trabalho, tá? Não só isso, mas é onde eu vejo aí algo muito agressivo, tá? Então, é uma doença que foi detectada no estado de São Paulo em 1957, em que as primeiras medidas foram balizadas aí em exclusão e erradicação. E isso veio para o estado de São Paulo, tá? Até que em 2017 implementa-se aí o sistema de mitigação de risco, em que direciona-se, na verdade, o manejo da doença, ele é balizado, direcionado por outras estratégias, tá? E que o que veio muito forte a partir de então, já vinha, mas veio mais forte a partir de então, o uso de produtos de ordem fitossanitária, em especial os cúpricos, tá? Que aí dentro das pesquisas que eu tenho conduzido hoje, já é algo que a gente começa a colocar aí uma exclamaçãozinha, e depois eu vou tentar aí explicar os porquês, mas vamos para frente. E a partir de 2017, preza-se mais aí pelo manejo desses pomares dentro do estado de São Paulo. Então, não são todos os estados que participam desse sistema de mitigação de risco. Tem muitos estados que ainda estão balizados aí em exclusão e erradicação de pomares, tá? Mas para o estado de São Paulo agora, conviver com a doença. Muito bem. E falando em conviver com a doença, que resultado, na verdade, que dados que a gente tem, e aqui agradecendo muito a Fundecitrus, porque gera muita informação para o setor e agrega muito para a nossa tomada de decisão também, tá? Como que o cancro ele evolui, né? A partir aí de 2017, foram os principais resultados que eu compilei, tá? De certa forma ele passa de 8,68% em 2017 para 19,3% em 2024. Então eu tenho um crescimento, por mais que vejo a gente entra aqui num cenário não é tão agressivo como a gente tem visto para HLB, né? Mas ainda a gente tem uma crescente. E hoje, praticamente, dentro da área observada aí pela Fundecitrus, mais de 39 milhões de árvores estão infectadas, aí tem a doença, né? Então, você tem a incidência, são árvores afetadas por essa doença. E aonde? Né? Principalmente aonde aqui para essa região? Tá? De certa maneira, a gente acaba dando consultoria mais para o norte do estado de São Paulo. Acaba sendo mais o nosso forte com os produtores. E é onde justamente a gente vê os principais problemas com cancro cítrico. Ok? Praticamente aí Matão, Bebedouro, São José do Rio Preto e Votuporanga são as regiões pelas quais aí elevam, né, esses valores, essa média da incidência de cancro cítrico nos pomares. Não quer dizer que a severidade é alta. Uma coisa é você ter a doença, outra coisa é qual que é o grau dessa doença nos pomares. E, se bem manejado, normalmente, a gente consegue aí manter patamares bons em termos de fitossanidade na cultura. E é essa a nossa busca, né? Como manejar a doença para não perder a mão dela e, consequentemente, eu ter perdas em qualidade, em queda, tá? Enfim, e aí a gente vem num contexto muito forte, e hoje é uma discussão muito evidente aí nas minhas reuniões, que compete ao quê? Ao uso do cobre metálico na citricultura. É bom? É. Faz parte do nosso manejo? Faz. Vai continuar sendo? Vai. Tá? Só que até onde a gente está praticando algo
que seja correto, vai? Vamos pensar nesse... Até onde isso daí não está sendo um excesso da nossa parte, tá? E eu, junto com o meu sócio, hoje a gente tem discutido bastante essa questão do emprego do cobre na citricultura. Não tem esses questionamentos. Manejo, meio ambiente, sustentabilidade, que hoje é uma palavra moda, né? Custo, mercado externo, resíduo, resistência, eficiência. Enfim, até onde a gente como consultor, né, muitos daqui como produtores e muitos aqui também como empresa, a gente vai estar colocando o cobre metálico na citricultura e entender que aquele é o limite ou que, poxa, tenho outras estratégias que eu posso lidar com essa situação. E aí eu faço aquele paralelo do começo da palestra. Por que hoje acendeu essa luzinha amarela para a gente do cobre metálico? Né? Dentro das pesquisas que eu acabo desenvolvendo, deixa eu ver se é o próximo, não, ainda vou mostrar isso daqui para vocês, mas dentro das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, e também das reuniões técnicas, muita gente acaba perguntando para os pesquisadores e também se perguntando qual que é o efeito desse cobre, não sobre a doença, né, em si, mas sobre a planta. Tá? E hoje eu tenho balizado muito, ou estudado mais, essa questão do cobre como um agente estressante para a planta. Tá? Estava numa reunião essa semana no sul do país, que a gente estava discutindo justamente isso. O estresse dos produtos químicos, e no caso citricultura com foco em cobre, sobre o desenvolvimento da planta. Trava a planta. Tá? Hoje eu tenho resultados, principalmente focados em produção, que sim, eu tenho um efeito negativo se eu aplicar o cobre de uma forma, né, fora da caixa. Sim, eu causo alguma coisa na planta que ainda a gente não está falando muito. A gente até enxerga no campo, opa, eu tenho uma redução de produção aqui. Por quê? Ou o que é devido a isso? Tá? E a gente vai levantando e tentando responder esses questionamentos. Que existe sim, tanto é que quando eu manejo melhor o cobre na propriedade, as minhas plantas respondem melhor em termos de produção. Opa! Tá? Então a gente tem aí algumas situações que tem que levantar como destaque. Esse é um dado da Vescov Consultoria, 2008 até 2020, foi onde a gente compilou até então. Cobre nas amostras de solo, 2008, tá? Menos aí que 2 miligramas por decímetro cúbico. A partir de 2016, a gente vê um leve aumento, 2018 aí com seu ápice. Depois a gente começa a enquadrar melhor e equilibrar melhor o cobre no campo. Tá? E hoje a gente já enxergou que esse excesso de cobre veio, né, e deu pau lá atrás, e a gente está tentando melhorar isso hoje. Mas precisamos, né, precisamos aí continuar as pesquisas para entender melhor todo esse conceito. Mas dá para ver claramente que a concentração de cobre no solo é alta, tá? E dependendo do pH do seu solo, esse cobre pode se tornar solúvel e, consequentemente, provocar até uma fito direta, como eu já vi em alguns pomares. Mas em muitos cenários a gente vê uma fito escondida, que a gente não fala, a gente bota a culpa em outro, né? Isso pode ser aqui, acolá, tá? Aqui as análises de folha ao longo dos anos também dentro da Vescov. É um compilado aí dos produtores. Dá para ver aí uma tendência nossa em termos de queda frente ao uso de cobre metálico. Por mais que está alto, está muito alto ainda. Mas a gente está buscando fazer alguma coisa e melhorar esse sistema. Tá? Cadê? Aqui. Era para estar um pouquinho antes, tá? Eu fiz esse compilado rapidinho para vocês, para mostrar que a nossa pesquisa ela está buscando realmente responder a todos esses questionamentos que eu estou trazendo aqui, tá? Então, é um pedaço do que a gente tem feito, tá? Cada um desses trabalhos aqui, cada um desses tópicozinhos,
compete a um tratamento, que compete a uma pesquisa, tá? Então, de certa forma, hoje a gente tem gerado aí muita informação para o setor, e claro, num primeiro momento, pontuado junto àqueles que a gente assessora, né? Mas são esses momentos aqui que também a gente pode, de certa maneira, falar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente tem feito, tá? E aí, entram as duas empresas com foco na pesquisa. Aonde? Estratégias fitossanitárias? Sim. Balizando-se ingrediente ativo, dosagem. Hoje, uma das coisas que também a gente está pesquisando muito é se a dose que a gente emprega de cobre metálico é a essencial. Dá para a gente baixar? Dá para a gente diminuir? Dependendo do ano, né? Do clima, dependendo do histórico da cultura, não se balizar apenas numa dose padrão e segui-la, né? E ali você sempre joga para mais dentro da dose padrão, até porque vai aumentar teu custo, né? Então, começar a trabalhar o uso de insumos até de uma forma mais consciente. Todos esses questionamentos a gente acaba levantando. Formulações, importante? Muito importante. Estratégias de aplicação, e vocês vão ver nesse trabalho que ela foi balizada nisso, que é o quê? É o ato de eu intercalar uma estratégia nova. Dá certo? Não dá? Estou tirando cobre do sistema? Estou melhorando a planta? Tá? Então, a gente tem um laboratório específico para isso. Eu tenho, aqui são todas plantas inoculadas, tudo feito por mim aqui, tá? Em que a gente acaba trabalhando desde o inóculo, né? Tira o inóculo da planta, leva para o laboratório, inocula em placa de Petri, com meio de cultura. Isso cresce, vira uma colônia. A partir dessa colônia, eu retiro dali e inoculo nas minhas plantas teste, já fazendo os tratamentos, as aplicações. E aí, aqui é só um retrato da atividade. Isso aqui dá um trabalho que vocês não imaginam. Cada um desses eu furo com uma agulhinha contaminada, tá? E a gente vai vendo aí como reage a uma certa tecnologia, a uma certa estratégia. Esse é o trabalho inicial. Antes de uma coisa nova, que a gente encara como nova, entrar no campo, entra aqui no meu laboratório, dentro de curva de dose, enfim. São testes iniciais para a gente entender se aquele produto, se aquela estratégia, ela tem uma viabilidade de ir para campo ou não, ou como que a gente faria aí para desenvolvê-la. E aí eu entro no trabalho que a gente fez em 4 anos, parceria aí com a Amazon, tá? Esse é um trabalho em que a gente testou o produto comercial ícone no manejo de cancro cítrico, aqui já mostrando para vocês os resultados a campo. Escolhemos aí uma variedade suscetível, que é a variedade Hamelin, ela em Citrumelo swingle, com plantio lá atrás em 2010, espaçamento 7x8. Região aí, ali, quem não conhece Irapuã, é a região ali próxima de Catanduva, tá? Uma área histórico da doença dentro da propriedade. Então, é um outro fator que dentro da pesquisa, eu tento conciliar. Vai trabalhar cancro cítrico? Opa, peraí, que área que eu tenho dentro da consultoria que a gente tem trabalho para lidar com cancro cítrico? Muitas empresas, elas vêm e falam, poxa, eu queria desenvolver meu trabalho para estrelinha, pinta preta e cancro cítrico. Um trabalho em tudo isso. Tá? Muitas vezes não dá certo para 1 ou 2 alvos, por quê? Porque eu não tenho ele em quantidade no campo, o histórico dele no campo. Então eu tento sempre selecionar áreas que eu sei que vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho. Tá? Condição de experimento de 2021 a 2025, ou seja, 4 safras agrícolas. Apenas uma dessas safras que eu não consegui obter os resultados, porque teve um veranico muito forte e, consequentemente, aí, por falta d'água, não tive problemas com cancro cítrico. Tá? Mas são 3 anos com trabalho frente ao uso do ícone aí, que eu vou mostrar para vocês como que ele performou no manejo de cancro cítrico. Tratamentos. Então, nesse caso,
4 tratamentos, foi elaborado lá atrás, junto com a equipe da Amazon. Primeiro deles, controle. Então, o produtor ele cedeu um espaço em que não se aplicou nada à base cobre. Os outros, sim. Nutricional, enfim. Nada à base cobre dentro do tratamento 1. Segundo tratamento, o oxicloreto de cobre, que foi ingrediente ativo alvo aí para tentar balizar, tá? Nessa dose padrão, 2 quilos para 2.000 litros. Tratamento 3, produto comercial ícone, a 1 litro para 2.000, que é a dose comercial dele. Então, a ideia aqui é entender, sim, a dose comercial, não precisava fazer uma escala de doses aqui. Tá? E o tratamento 4, que é o ícone intercalado com oxicloreto de cobre, iniciando por ele dentro das aplicações. Volume de cauda utilizado dentro do experimento, a partir aí de uma cubicagem, né? Entendendo a evolução desse pomar, é um pomar podado, todo ano se poda ele, então, bem controladinho toda essa questão de aplicação. A gente balizou aí um volume de cauda médio em 80 ml por metro cúbico de copa, o que dava aí bem próximo dos 2.000 litros para 1 hectare, tá? Não mudou muito. Como que a gente fez esse trabalho? Para cada tratamento desse, eu tenho 3 linhas de citros, tá? E as avaliações foram conduzidas sempre na linha central. O que a gente avaliou? Severidade, incidência, queda de fruto com cancro cítrico, tá? E aí, dentro desse cenário, a gente começa as aplicações a partir de queda de pétalas. Esse foi o nosso foco. Mas já é uma coisa, dentro aí das estratégias que a gente tem evidenciando, que merece aí um destaque. Claro que aqui é um padrão, né? Ó, queda de pétala para cancro cítrico, é ali o começo. Dá para se balizar, dá para se pensar outras estratégias? Dependendo do que você está trabalhando, sim. É uma coisa que também a gente está amadurecendo. Aplicações, entre 20 e 25 dias. Dá para trabalhar aqui? Dá. Por conceito de experimento, foi onde a gente travou. Mas isso na citricultura também é algo que dá para variar, né? Normalmente aí até para menos, dependendo do histórico da doença no campo, nunca para mais. Tá? Bom, a questão de avaliação deixa eu começar aqui, a avaliação de queda e severidade. Tá? Então eu tenho as minhas plantas, repetição, dentro aí da linha central. Tá? Nesse caso, para queda e severidade, foram feitas 3 avaliações para cada safra agrícola. Normalmente balizados ali em abril, maio e junho. Como é uma precoce, né, já praticamente estamos muito próximos de colheita. Então, abril, maio e junho foi onde a gente fez essas avaliações. A gente rastela esses frutos embaixo da planta e faz toda a contagem de frutos com cancro cítrico. Tá? No mês 1, no mês 2 a mesma coisa, no mês 3 a mesma coisa. Sempre tirando esses frutos debaixo da planta e entendendo por que ele caiu. Ah, foi cancro, perfeito. Ah, mas não foi. Foi queda por atomizador. Ah, pode ter sido uma outra doença, uma pinta preta, leprose, enfim. Tá? Se levantou esses questionamentos. Severidade, a gente tem um quadro de 1 metro quadrado, em que eu avalio todo o sistema foliar ali e dou uma nota média, balizado nessa escala aqui de Belaski, que, de certa maneira, até hoje a gente vem utilizando dentro do conceito aí de ciência para cancro cítrico, né? As pesquisas para cancro cítrico. A gente se baliza dentro dessas informações que se eu não me engano, a tese dele, tá? E aí eu tenho uma média de severidade. Então eu tenho a média de severidade, a média de queda de frutos com cancro cítrico. E incidência, no final, aí na colheita, a gente analisou aí 100 frutos por planta. Então estou na planta. Eu e um engenheiro agrônomo que trabalha comigo. Eu de um lado, ele do outro. 50 frutos de cada lado, conta-se aleatoriamente o que eu tenho de cancro nessas frutas. E eu tenho uma média
de incidência dentro de cada plantinha dessa, de cada repetição minha, tá? Muito bem, resultados, tá? Isso tudo tem um delineamento estatístico, tem aí toda uma parte estatística forte por detrás, e aqui falando para vocês sobre severidade, tá? Então eu tenho o meu controle, aqui no caso, né, o que está em verdinho claro, o oxicloreto, apenas o produto comercial ícone aplicado e o intercalado. O que a gente vê, ó, ano 1, ano 2, ano 3, que eu não consegui avaliar, e o ano 4. Tá? Dá para ver claramente, agora vamos olhar por cor, né? Não vou nem me balizar muito em estatística aqui, por mais que eu tenha diferença estatística entre tratamentos. Mas dá para ver claramente que as minhas maiores severidades estão balizadas aí no controle e quando eu apliquei somente o produto comercial, o ícone. Tá? Entretanto, aí são resultados que são muito bacanas, né? Que é onde a gente quer chegar. Quando eu intercalo, né, que no caso eu tenho o oxicloreto apenas e o ícone intercalado com o oxicloreto, foi onde eu tive os resultados muito similares entre eles. Ou seja, eu estou tirando o cobre do campo e eu estou colocando um produto comercial que entrega dentro do manejo de cancro cítrico. Se a gente for olhar o ano 2, muito similar. O ano 4, aí o ano 4 já todo mundo ficou no mesmo patamar, mas dá para perceber que são os dois resultados melhores que a gente tem no campo. E aí eu volto lá no comecinho da palestra. Vou continuar usando cobre na citricultura? Sim, vou. Né? Mas eu tenho outras estratégias que eu consigo trabalhar e quebrar esse paradigma apenas do uso do cobre na citricultura? Sim, tenho. Os dados, os nossos dados aqui, mostram isso claramente. Tá? Então, o ícone intercalado com o oxicloreto de cobre veio a ter uma resposta muito interessante. Vamos lá para queda de fruta. Queda de fruta. Safra 1, safra 2, safra 3 e safra 4. Tá vendo? Segue mais ou menos o mesmo norte. Aumento de severidade, mais queda de fruta no campo. Tá? Esse ano 1. Aqui, para cada avaliação, né? Dá para ver que, sim, o produto ícone sozinho, ele tem uma ação sobre a bactéria. Tá? Só que os meus melhores resultados mostram que ele intercalado supera tudo isso e chega próximo apenas à aplicação do oxicloreto. Tá? Ano 2, dá para ver claramente as maiores quedas representadas pelo controle apenas aplicação individual de ícone e as minhas melhores respostas balizado apenas pela aplicação de oxicloreto e quando eu intercalo o ícone com o oxicloreto. E aqui o meu ano 4, que todo mundo vem numa mesma representatividade. Não tem diferença estatística entre os tratamentos, mas as minhas menores quedas também são representadas por esses tratamentos com cobre metálico e quando eu adiciono o ícone intercalado a ele. Tá? Por fim, a incidência. Ano 1, 2, 3 e 4. Olha só a incidência. Em todos, né, se a gente for ver, todos os tratamentos aqui eu tenho uma incidência menor que o controle. Óbvio. Estou aplicando aí produtos de ordem fitossanitária. Estou aplicando um produto que vem com o NAC aí, que está auxiliando no manejo de cancro cítrico. Então, em teoria aí, né, é óbvio que isso deveria acontecer, tá? Mas se a gente for trazer novamente aqui pelo mérito de comparação entre eles, dá para ver que a minha incidência ela é menor quando eu tenho o oxicloreto sozinho e o ícone intercalado ao oxicloreto. Então, respondeu muito bem a esse tripé de avaliação que eu tenho para a elaboração dos dados com cancro cítrico, com cancro cítrico, tá? Severidade, incidência e queda de frutos. Ambos estão falando a mesma língua, tá? Enfim, já em termos de considerações finais,
O produto comercial ícone, nessa dose comercial de 1 litro para 2.000, respondeu satisfatoriamente no manejo de cancro, principalmente quando intercalado ao oxicloreto de cobre. Ponto final. Tá? São 3 anos de dados que eu tenho aí que mostram uma similaridade de resultados muito forte. Agora, aí é onde eu gosto de, dentro da pesquisa, né, a gente responde uma pergunta e gera mais umas 10. É sempre assim. Ainda mais, né, eu que gosto muito dessa área. Evolução dos trabalhos na linha de fisiologia vegetal e estresse de plantas, no meu ver, muito importante. Mas muito importante. E muito se pouco tem falado aqui. O pessoal tem falado muito pouco a respeito dessa linha de raciocínio. Tá? A gente fala muito aonde? Clima, perfeito. Estresse hídrico, perfeito. Ataque de patógeno, HLB, estressa a planta, né? Enfim, vem outras doenças aí. Tá, mas e a carga química que a gente está colocando na planta, que em citricultura está muito alta, por sinal? Aonde que ela está mexendo dentro de uma fisiologia da planta? Será que ela tolera tudo isso que a gente está fazendo? Tá? Pomares aí com inseticida a 2 vezes na semana, uma a cada 7 dias, fazendo as rotações devidas aí, né, pensando em diversos alvos e que outros estão aparecendo, problemas de cochonilha que a gente tem visto, outras doenças que vêm no vácuo aí do HLB, tá? Então, são situações que hoje, dentro aí da Vescov, da Vescov Duarte, a gente tem buscado entender, e eu gostaria muito de entender, e vou entender melhor, justamente essa questão do emprego de outras estratégias e a sua questão de ordem fisiológica. E também a evolução dos trabalhos que compete a posicionamento. O intercalado deu certo, excelente, tenho já uma linha de raciocínio para seguir, mas eu quero só parar por aí? Não quero. Tá? Hoje a gente já está vendo que, e eu tenho outras pesquisas em cima disso, florada ou queda de pétala ali, bem naquele finalzinho, entrando em chumbinho, tá? Poxa, começar com produtos fora cobre ali, fazer 1, 2, eu já tenho respostas para outras estratégias que vêm muito bem. Aqui, né, a gente está falando de mercado, lá no final, pensando em evitar mancha na casca, a gente já tem algumas respostas para outras estratégias, saindo do cobre lá no final e trabalhando essas outras possibilidades para que a gente evite isso. Então, não necessariamente a gente só fica no âmbito do intercalar. Eu posso provocar aí novos tratamentos aqui para entender melhor posicionamento, tá? E isso é algo que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, tá bom? Então, pessoal, agradeço demais esse momento novamente, muito obrigado pela atenção, fico à disposição para quem precisar, obrigado, tá?